Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Nona sessão. Título: A Lua, Deus Lunus Phoebe. Este símbolo arcaico é o mais poético de todos os símbolos e, ao mesmo tempo, o mais filosófico. Os antigos gregos lhe assinaram um lugar preeminente e é perene fonte de inspiração dos poetas modernos. A Rainha da Noite, percorrendo o céu com a majestade de sua luz sem igual, deixando tudo imerso na sombra, inclusive Héspero, e estendendo-se seu manto prateado sobre todo o mundo sideral, foi sempre o tema predileto de todos os poetas da cristandade, desde Milton e Shakespeare até aos nossos mais recentes vates. Mas a refulgente lâmpada da noite, com o seu séquito de estrelas inumeráveis, não falava senão à imaginação do profano. Até há pouco tempo, a religião e a ciência não se ocupavam deste mito tão cheio de beleza. No entanto, a fria e casta lua, aquela que, segundo os versos de Shelley, faz lindo tudo o que o seu sorriso toca, santuário errante de chama suave e fria, que muda sempre e, contudo, é sempre a mesma, e não aquece, mas tudo ilumina. Observação número 1. Trecho retirado de Epipsychidion. Continuação da narrativa. Tem, como a Terra, relações mais estreitas com outro qualquer globo sideral. O Sol é a fonte de vida de todo o sistema planetário. A Lua dá vida ao nosso globo. E as primeiras raças o sabiam e compreendiam desde sua infância. Ela é a rainha e é também o rei. Era o rei Soma antes de se transformar em Febo e na casa casta Diana. É, acima de tudo, a divindade dos cristãos que lhes veio por intermédio dos judeus mosaicos e cabalistas, embora tal coisa fosse ignorada pelo mundo civilizado durante muito tempo, precisamente desde que morreu o último padre da igreja que era iniciado, levando consigo para o túmulo os segredos dos templos pagãos. Para alguns padres, como Orígenes e Clemente de Alexandria, a lua era o símbolo vivente de Jeová. Era o dispensador da vida e da morte, o que dispõe da existência em nosso mundo. Pois, se Artemis era Luna no céu, e entre os gregos era Diana na terra, presidindo ao nascimento e à vida da criança, entre os egípcios era Hecate, Hecate no inferno, a deusa da morte, que mandava sobre a magia e os encantamentos. Mais ainda, como personificações da lua, cujos fenômenos são tridiáticos, Diana, Hecate, Luna, e os três em um, porque ela é diva triformis, tergêmina, terceptis, três cabeças num só pescoço. Observação número 2. A deusa no santuário de Alcmenes. Continuação da narrativa. Três cabeças num só pescoço, como Brahma, Vishnu, Shiva. Portanto, é o protótipo de nossa trindade,
a qual não foi sempre inteiramente masculino. O número 7, tão frequentemente na Bíblia e tão sagrado durante o sétimo dia ou sábado, veio da antiguidade aos judeus e tem sua origem no quádruplo 7, contido nos 28 do mês lunar, do qual cada parte setenária é representada por um quarto da lua. Não será demais apresentarmos aqui uma vista panorâmica sobre a origem e evolução do mito e do culto lunar na antiguidade histórica do nosso lado do globo. A origem primeira não pode ser averiguada pela ciência exata, que rejeita a tradição. Por sua vez, a história arcaica do mito é um livro fechado para a teologia que, sob a hábil direção dos papas, lançou a interdição sobre todo fragmento de literatura que não leva à imprimatur da Igreja de Roma. Que seja mais antiga a filosofia religiosa egípcia ou a indo-ariana, a doutrina secreta afirma que é a última. Pouco importa o caso, uma vez que os cultos lunar e solar são os mais antigos do mundo. Ambos sobreviveram e perduraram ainda em nossos dias, para uns abertamente, para outros, como por exemplo na simbologia cristã, secretamente. O gato, símbolo lunar, estava consagrado a Ísis, que, em certo sentido, era a lua, assim como Osíris era o sol. Conforme se vê frequentemente na parte superior do cistro, que a deusa tem na mão. Esse animal era objeto de grande veneração na cidade de Burbest, que conservava rigoroso luto por ocasião da morte dos gatos sagrados, pois que Ísis, como lua, era particularmente adorada naquela cidade dos mistérios. Do simbolismo astronômico relacionado com o gato, já dissemos na seção 1, e ninguém o descreveu melhor que Gerald Massey em suas leituras e em O Gênesis Natural. Diz-se que os olhos do gato parecem seguir as fases lunares em seu crescimento e diminuição, e que suas órbitas brilham como duas estrelas na escuridão da noite. Daí provém a alegoria mitológica que mostra Diana ocultando-se na lua, sob a forma de um gato, quando em companhia de outras deusas procurava escapar à perseguição de Tífon, segundo referem os Metamorfoses de Ovídio. No Egito, a lua era ao mesmo tempo o olho de Osíris, o sol. O mesmo sucedia com Cinocéfalo. O macaco com cabeça de cão era o signo que simbolizava ora o sol, ora a lua, se bem que o cinocéfalo fosse mais um símbolo hermético que religioso. É, com efeito, o hieroglifo do planeta Mercúrio e do Mercúrio dos filósofos alquimistas, os quais diziam que Mercúrio deve estar sempre perto de Ísis, como seu ministro, porque sem Mercúrio, nem Ísis, nem Osíris podem realizar seja o que for na grande obra. Quando o cinocéfalo é representado com o caduceu, o crescente ou o lótus, é um signo de Mercúrio filosófico, mas, quando aparece com um caniço ou com um rolo de pergaminho, representa Hermes, o secretário e conselheiro de Ísis, como Anumana, que desempenhava iguais funções junto à rama.
Muito embora sejam pouco numerosos os verdadeiros adoradores do Sol, os Parses, certo é que não só a maior parte da mitologia e da história hindu está baseada nesses dois cultos e com eles entrelaçada, mas também o mesmo se dá com a própria religião cristã. Desde a origem do cristianismo até aos nossos dias, tais cultos têm matizado as teologias das igrejas católicas romanas e protestantes. Em verdade, a diferença entre as crenças indo-arianas e as ario-europeias é muito pequena, se levarmos em conta somente as ideias fundamentais de ambos os grupos. Os hindus orgulham-se de intitular-se Suryavanshas e Chandravanshas, das dinastias solar e lunar. Querem os cristãos que isto seja idolatria. No entanto, sua religião se funda por completo no culto solar e lunar. É em vão que os protestantes clamam contra os católicos romanos por causa de sua mariolatria, inspirada no antigo culto das deusas lunares, pois aqueles também adoram Jeová, que é por excelência um deus lunar, e as duas igrejas aceitam em suas teologias o Cristo solar e a Trindade lunar. Muito pouco se sabe a respeito do culto lunar caldeu e dos deus babilônicos, sim, que os gregos chamavam deus Lunos. Este pouco se presta a induzir em erro o estudante profano, que não pode aprender o significado esotérico dos símbolos. Era crença geral entre os filósofos e escritores profanos da antiguidade, pois os que eram iniciados haviam jurado guardar silêncio, que os caldeus rendiam culto à lua sob seus diferentes nomes femininos e masculinos, como também o fizeram posteriormente os judeus. No manuscrito inédito sobre a linguagem artificial, de que já nos ocupamos e que dá uma chave da formação da antiga língua simbólica, é indicada uma razão lógica para explicar esse duplo culto. A obra foi escrita por um douto místico profundamente versado na matéria e que expõe a razão sob a forma de uma hipótese de fácil compreensão. Esta hipótese, porém, passa necessariamente à categoria de fato comprovado da história da evolução religiosa do pensamento humano, para todo aquele que haja entrevisto algo do segredo da simbologia antiga. Eis o que diz o autor. Segue o trecho. Uma das primeiras ocupações do homem, das que são realmente necessárias, deveria ser a observação dos períodos de tempo. Observação número 3. A mitologia antiga inclui tanto a astronomia arcaica como a astrologia. Os planetas eram os ponteiros que marcavam, no quadrante do nosso sistema solar, as épocas de certos acontecimentos históricos. Deste modo, Mercúrio era o mensageiro que devia indicar o tempo durante os fenômenos cotidianos, solares e lunares, estando, por outra parte, relacionado com o deus e a deusa da luz. Fim da observação número 3, continuação da narrativa. Marcados na abóboda celeste, que se ergue sobre o plano do horizonte ou sobre a superfície das águas tranquilas, tais períodos seriam determinados pelo dia e pela noite, pelas fases da lua, por suas revoluções estelares e sinódicas, e pela duração do ano solar,
com a volta das estações, aplicando-se aos mesmos períodos a medida natural do dia e da noite, ou seja, do dia dividido em luz e sombra. Descobrir-se-ia também que havia, no mesmo período do ano solar, um dia solar mais comprido e outro mais curto que todos os demais, assim como os 2 dias solares em que o dia e a noite tinham igual duração, podendo as épocas do ano correspondentes a esses dias ser assinalada com a maior precisão nos grupos de estrelas dos céus ou nas constelações, sob reserva de seu movimento retrógrado, que com o tempo necessitaria de correção por intercalação, como sucedeu na história do dilúvio, em que se fez uma correção de 150 dias em um período de 600 anos, durante o qual a confusão dos signos indicadores do tempo haviam aumentado. Isso teria naturalmente que ocorrer com todas as raças e em todas as épocas, e queremos crer que semelhante conhecimento tenha sido inerente à espécie humana, antes do chamado período histórico como durante o mesmo. Fim do trecho. Observação número 4, registrado nas páginas 7 e 8. Continuação da narrativa. Sobre esta base, procura o autor alguma função física natural que a espécie humana possuísse em comum e que se relacionasse com as manifestações periódicas de tal modo que a relação entre as duas classes de fenômenos se chegue a determinar no uso popular. Esta função, ela se encontra em... Segue a explicação. Letra A. O fenômeno fisiológico feminino que ocorre em cada mês de 28 dias, o mês lunar, ou 4 semanas de 7 dias, de maneira que se produzam 13 repetições do período em 364 dias, que constituem o ano solar de 52 semanas de 7 dias. Letra B. A gestação do feto, que é assinalada por um período de 126 dias, ou 18 semanas de 7 dias. Letra C. O chamado período de viabilidade, que é de 210 dias ou 30 semanas de 7 dias. Letra D. O período do parto, que se completa em 280 dias ou 40 semanas de 7 dias, ou 10 meses lunares de 28 dias, ou ainda 9 meses do calendário de 31 dias, contando-se sobre o arco real dos céus à medida do tempo da passagem da escuridão da matriz à luz, e glória da existência consciente. Este mistério e milagre sempiterno e incrustável. Assim, os períodos de tempo observados que marcam os trabalhos da obra do nascimento viriam a ser uma base natural para os cálculos astronômicos. Podemos quase assegurar que este era o modo de calcular empregado em todas as nações, seja espontaneamente, seja por via indireta e em virtude de ensinamento. Era o método seguido entre os hebreus, pois até hoje eles calculam o calendário na base dos 354 e 350 dias do ano lunar, e dispomos de elementos que nos autorizam a dizer
que era também o método dos antigos egípcios, conforme provamos em seguida. A ideia fundamental que estava na raiz da filosofia religiosa dos hebreus era que Deus continha todas as coisas em si mesmo. Observação número 5. Noção vedantina desfigurada e rebaixada do conceito de Parabrahman, que contém em si mesmo todo o universo, porque ele próprio é o universo ilimitado e nada existe fora dele. Continuação da narrativa. E que o homem era feito à sua imagem, o homem compreendendo a mulher. O lugar do homem e da mulher entre os hebreus correspondia entre os egípcios ao do touro e da vaca, consagrados a Osíris e a Ísis. Observação número 6. Precisamente como sucede ainda em nossos dias na Índia, com o touro de Shiva e a vaca, que representa várias Shaktis ou deusas. Continuação da narrativa. Que eram representados respectivamente por um homem com cabeça de touro e uma mulher com a cabeça de vaca, símbolos que eram objeto de culto. Sabia-se que Osíris personificava o Sol e o rio Nilo, o ano tropical de 365 dias, número que é o valor da palavra Neilos, e o touro sendo também o princípio do fogo e da força produtora da vida, ao passo que Ísis era a lua, o leito do rio Nilo, ou a mãe terra, para cujas energias parturientes a água era indispensável. O ano lunar de 364 dias, a reguladora dos períodos de gestação, e a vaca, indicada pela lua crescente. Mas a circunstância de os egípcios reservarem à vaca o papel que a mulher desempenhava entre os hebreus não implicava uma diferença substancial de significado, mas antes uma identidade de ensinamento com a substituição tão somente de um símbolo que exprimia a mesma coisa, pois que se acreditava ser o período de gestação da vaca igual ao da mulher, isto é, de 280 dias ou de 10 meses lunares, de 4 semanas. E na duração desse período é que residia o valor essencial daquele símbolo animal, cujo signo era o da lua crescente. Observação número 7. Daí o culto voltado à lua pelos hebreus. Continuação da narrativa. Pode-se ver que estes períodos naturais de gestação foram objeto de simbolismo no mundo inteiro. Eram utilizados pelos hindus e também pelos americanos primitivos, conforme se observa claramente nas pranchas de Richardson e de Gest, na cruz de Palenque e Alhores, e serviram inequivocamente de base para a formação dos calendários dos maias do Yucatán, dos hindus, dos assírios e dos babilônios antigos, assim como os antigos egípcios e hebreus. Os símbolos naturais consistiam sempre no falo ou no falo com Ione. Observação número 8. Ione, macho ou fêmea, os criou. Continuação da narrativa. A representação dos emblemas fálicos, por si só, indicaria unicamente os órgãos genitais do corpo humano, mas
levando-se em conta as suas funções e os desenvolvimento das sementes que produzem, poder-se-ia determinar um método para a medição dos períodos lunares e, por via destes, dos períodos solares. Fim do trecho. Observação número 9. Registrado nas páginas 11 a 15. Continuação da narrativa. Eis aí a chave fisiológica ou antropológica do símbolo da lua. A chave que descobre o mistério da teogonia ou evolução dos deuses manvantáricos é mais complicada e não tem nada de fálico. Nela, tudo é místico e divino. Mas os judeus, além de criar uma relação direta entre Jeová e a lua como Deus gerador, preferiram ignorar as hierarquias superiores e converteram em patriarcas seus algumas constelações zodiacais e os deuses planetários, efemerizando assim a ideia puramente teosófica e rebaixando-a ao nível da humanidade pecadora. O manuscrito de onde extraímos os trechos já transcritos explica de modo muito claro a que hierarquia de Deus pertencia a Jeová. E o que era este Deus judeu? Pois demonstra em linguagem precisa aquilo em que a autora desta obra sempre insistiu a saber, que o Deus aceito pelos cristãos não era mais que o símbolo lunar da faculdade reprodutora ou geradora da natureza. E até ignoraram o secreto Deus hebteu a que se referem os cabalistas, Ein Sof, que era nas primitivas ideias místicas dos cabalistas uma concepção tão elevada quanto a de Parabrahman. Não é, porém, a cabala de Rosenroth que pode dar os verdadeiros ensinamentos originais de Simeão ben Yochai, tão metafísicos e filosóficos como outro qualquer. E entre os estudantes da cabala, quantos haverá que saibam algo de tais ensinamentos, a não ser por intermédio de suas incorretas traduções latinas? Examinemos por um instante a ideia que levou os judeus a adotarem um substituto do sempre incognoscível ao ponto de confundir os cristãos ao fazê-los tomar o substituto pelo verdadeiro. Segue agora o trecho. Se a estes órgãos falo considerados como símbolos de agentes criadores cósmicos, pode ser associada a ideia de períodos de tempo, então, e efetivamente na construção dos templos como casas do Senhor ou de Jeová, aquela parte designada como o Sanctum Sanctorum, ou o recinto mais sagrado, devia ter sido tirado seu nome da reconhecida santidade dos órgãos geradores, encarados como símbolos tanto de medidas quanto a da causa criadora. Entre os sábios antigos não havia nem nome, nem ideia, nem símbolo para a causa primeira. Observação número 10. Porque era por demais sagrada. Os Vedas a mencionam como aquilo, e é a causa eterna, e, portanto, não pode ser considerada como causa primeira, termo que implica ao mesmo tempo ausência de causa. Fim da observação número 10. Continuação da narrativa. Para os hebreus, o conceito indireto desta causa se apoiava em um termo de compreensão negativa, isto é, Ein Sof, ou o sem limites.
Mas o símbolo de sua primeira manifestação compreensível era a concepção de um círculo com o diâmetro, para representar uma ideia ao mesmo tempo geométrica, fálica e astronômica. Porque a unidade nasce do círculo ou do zero, sem o qual não poderia existir, e do ou unidade primordial, saem os 9 dígitos e, geometricamente, todas as formas planas. Assim, na Cabala, o círculo com o diâmetro é a figura dos 10 Sephrot, ou emanações que compõem o Adão Kadmon, ou homem-arquétipo, origem criadora de todas as coisas. A ideia de relacionar a figura do círculo e seu diâmetro, ou seja, o número 10, com a significação dos órgãos reprodutores e com o recinto mais sagrado, foi aplicada à construção da Câmara do Rei, ou Sanctum Sanctorum, da Grande Pirâmide, a do Tabernáculo de Moisés e a do Sanctus Sanctorum do Templo de Salomão. É a figura de uma dupla matriz, pois em hebreu a letra H, E, representa o número 5 e simboliza, ao mesmo tempo, a matriz, e 2 vezes 5 fazem 10, isto é, o número fálico. Fim do trecho. Observação número 11. Registrado no mesmo livro, nas páginas 18 a 20. Continuação da narrativa. Essa dupla matriz indica também a dualidade da ideia transportada do plano superior ou espiritual ao plano inferior ou terrestre, e limitada a este último pelos judeus. Mas, não obstante, deram eles ao número 7 o lugar mais importante em sua religião exotérica, culto de formas externas e de rituais sem sentido. E disso é exemplo o seu sábado, o 7º dia sagrado à sua divindade, a lua, símbolo do Jeová gerador. Para os outros povos, o 7 representava a evolução teogônica, os ciclos, os planos cósmicos e as 7 forças e poderes ocultos do cosmos, considerado como um todo sem limites e cujo triângulo superior era inacessível à mente finita do homem. Quando, portanto, outros povos, em sua limitação forçosa do cosmos no espaço e no tempo, só se ocupavam do plano setenário manifestado, os judeus reconcentraram este número unicamente na lua, baseando nela todos os seus cálculos sagrados. Daí a razão por que vemos o inteligente autor do citado manuscrito observar a respeito da metrologia dos judeus, que segue o trecho. Se multiplicarmos 20.612 por 4/3, o produto dará uma base para a determinação da revolução média da Lua. E se este produto for novamente multiplicado por 4/3, o resultado dará uma base para fixarmos o período exato do ano solar médio. Esta fórmula, sendo de muitíssima utilidade para encontrarmos os períodos astronômicos do tempo. Fim do trecho. Observação número 12. Registrado no mesmo livro, nas páginas 21 e 22. Continuação da narrativa. Esse número duplo, macho e fêmea, é também simbolizado por alguns ídolos bastante conhecidos. Por exemplo, segue o trecho. Ardhanari Ishvara, a Ísis dos hindus. Eridanos, ou Ardan, ou o Jordão hebreu.
ou fonte de desenvolvimento. É apresentada sobre uma folha de lótus que flutua nas águas. Mas a significação é que ela é andrógina ou hermafrodita, ou seja, o falo e o ione combinados, o número 10, a letra hebraica Yod, o conteúdo de Jeová. Ela, ou melhor, ele, marca os minutos do mesmo círculo de 360 graus. Fim do trecho. Observação número 13. Registrado no mesmo livro, nas páginas 23 e 24. Continuação da narrativa. Jeová, sob o melhor dos aspectos, é Biná, a mãe mediadora superior, o grande mar ou Espírito Santo, e, portanto, mais um sinônimo de Maria, a mãe de Jesus, que de seu pai. Esta mãe é a palavra latina mare. Aqui também significa Vênus, a Stella Maris, ou estrela do mar. Os antepassados dos misteriosos acadianos, os Chandravanshas e Indovanshas, os reis lunares, que a tradição aponta como tendo reinado em Prayaga, Allahabad, muito tempo antes da era cristã, era precedentes da Índia e haviam trazidos consigo o culto de seus ascendentes, de Soma e de seu filho Buda, culto que depois veio a ser o dos caldeus. Este culto, porém, a parte da astrolatria e da heliolatria populares, nada tinha de comum com a idolatria. Não era mais, em todo caso, o que simbolismos católicos romanos moderno, que relaciona a Virgem Maria, a Magna Mater dos sírios e dos gregos, com a lua. Os católicos romanos mais fervorosos sentem-se orgulhosos deste culto e os proclamam abertamente. Em sua memória, dirigida à Academia Francesa, diz o Marquês de Mirvaille. Segue o trecho. É de todo natural que qual profecia inconsciente, Amon-Ra, seja o esposo de sua mãe, pois a Magna Mater dos cristãos é precisamente a esposa daquele filho que ela concebe. Nós, os cristãos, podemos agora compreender por que Net projeta a luz sobre o sol, embora permanecendo como lua, pois a Virgem, que é a rainha dos céus, como o era Neit, veste o Cristo Sol, como o fazia Neit, e é por ele vestida. Segue um trecho em latim agora, que a tradução significa: você veste o sol e os vestidos de chão. Como cantam os católicos romanos durante os seus ofícios. Nós, os cristãos, compreendemos também por que a famosa inscrição de Sais declarava que ninguém jamais levantou o meu véu, peplum, porquanto esta frase traduzida literalmente é o resumo do que se canta na igreja no dia da Imaculada Conceição. Observação número 14. Registrado em Pneumatologia, do livro Os Espíritos, volume 3, página 116, e Arqueologia da Virgem Maria. Continuação da narrativa. Certamente que não pode haver maior sinceridade do que esta. Justifica inteiramente o que disse Gerald Masek,
em sua conferência sobre o culto da lua antigo e moderno. Segue o trecho. O homem na lua, Osíris, Sut, Jeová, Satã, Cristo, Judas e outros gêmeos lunares, é frequentemente acusado de mau comportamento. Nos fenômenos lunares, a lua era una, com a lua de duplo sexo, e de caráter tríplice, como mãe, filho e varão adulto. Deste modo, o filho da lua era o esposo de sua própria mãe. Não se podia evitá-lo, se é que devia haver reprodução. Era ele obrigado a ser o seu próprio pai. Estes parentescos foram reprovados pela sociologia posterior, e a ideia do homem primitivo, da lua, foi abandonado. Contudo, a sua última e mais inexplicável fase, ela se converteu na doutrina fundamental da mais grosseira superstição que o mundo já conheceu, pois estes fenômenos lunares e seus parentescos incestuosos são a base mesma da trindade na unidade dos cristãos. Por ignorância do simbolismo, a simples representação dos primeiros tempos se transformou no mais profundo mistério do moderno culto lunar. A Igreja Romana, sem demonstrar o menor constrangimento, apresenta a figura da Virgem Maria adornada com o sol, tendo aos seus pés a lua crescente e nos braços o menino lunar, como filho e esposo de Mãe Lua. A mãe e o filho e o varão adulto são fundamentais. Deste modo, se pode provar que a nossa cristologia não é senão mitologia mumificada e tradição legendária, que de um modo equívoco nos foram impostos no Antigo e no Novo Testamento, como uma revelação divina ditada pela própria voz de Deus. Fim do trecho. Observação número 15. Registrado nas páginas 23. Continuação da narrativa. Há no Zohar uma belíssima alegoria que revela perfeitamente o verdadeiro caráter de Jeová, ou YHVH, segundo a primitiva concepção dos cabalistas hebreus. Pode haver-se na filosofia da Cabala de Ibn Jabirol, traduzida por Isaac Mayer. Segue o trecho. Na introdução escrita por R. Riskeiva, que é bem antiga e faz parte de nossa edição Broad do Zohar, volume 1, item 5b e seguintes, consta a narrativa de uma viagem empreendida por R. El-Azhar, filho de R. Shalmon, Bi Yohai e R. Abda. Encontraram um homem que conduzia uma carga pesada. Falaram com ele e as explicações dadas pelo homem da carga sobre o Torá foram tão maravilhosas que lhe perguntaram o seu nome, e ele respondeu: Não me pergunteis quem eu sou, mas prossigamos na explicação do Torá, a lei. Perguntaram então: Quem te obrigou a caminhar deste modo, levando uma carga tão pesada? Ao que respondeu: A letra Iot, que é igual a 10, e que é a letra simbólica de Keter, bem como a essência e o germe de nome sagrado. Segue agora um símbolo, ou YHVH. Fez a guerra, etc.
Disseram-lhe: Se consentes em dizer o nome de teu pai, nós beijaremos a poeira de teus pés. Ele replicou: Meu pai morava no grande mar, e era ali um peixe, tal como Vishnu, Dagon ou Oannes, que antes de mais nada destruiu o grande mar e era grande e poderoso, e o ancião dos dias, até que tragou todos os demais peixes do grande mar. El-Azar escutou estas palavras e lhe disse: Tu és o filho da chama sagrada, és o filho de Rav-Han-Abba Sabá, o velho, peixe em aramaico ou caldeu, Enum. Tu és o filho da luz do Torá, Dharmaha, etc. Fim do trecho. Observação número 16. Registrado no livro Kabbalah de Meir, nas páginas 335 e 336. Continuação da narrativa. Explica então o autor que Sephra feminino, Binah, é chamado o grande mar pelos cabalistas. Portanto, Binah, cujos nomes divinos são Jeová, Ayam e Elohim, outro não é senão o Tiamat caldeu. O poder feminino, o Talat de Berose, que preside ao caos e que mais tarde veio a ser a serpente e o diabo na teologia cristã. Ele, ela, Yam Rová, é o Rei Celeste e Eva. Estes Rová ou Jeová é, pois, idêntico ao nosso caos, pai, mãe, filho, no plano material e no mundo puramente físico, Deus e demônio ao mesmo tempo, sol e a lua, o bem e o mal. O magnetismo lunar gera a vida, conserva-a e a destrói, tanto psíquica como fisicamente. E se, do ponto de vista astronômico, a Lua é um dos 7 planetas do mundo antigo, na teogonia, é um de seus regentes, tanto entre os cristãos de hoje como entre os pagãos. Para os primeiros, com o nome de um de seus arcanjos, e para os últimos, como um de seus deuses. É por isso fácil de compreender a significação daquele o conto de fadas que Johnson traduziu da versão árabe de um velho manuscrito caldeu, em que Kyutami é instruído pelo ídolo da lua. Seu Denus nos diz o segredo, e o mesmo faz Maimonides em seu Guia dos Perplexos. Observação número 17, registrado no livro Moré Nebuchim, volume 3, capítulo 30. Continuação da narrativa. Os adoradores do Terafim, ou oráculos judeus, esculpiam imagens e pretendiam que, sendo inteiramente impregnada pela luz das estrelas principais, planetas, por seu intermédio as virtudes angélicas, ou os regentes dos planetas e estrelas, conservavam com eles, ensinando-lhes a arte e muitas coisas úteis. E Seldenus explica que os terafim foram construídos e compostos de acordo com a posição de certos planetas, que os gregos chamavam observação. Segue uma palavra escrita com símbolos que não foi possível fazer a tradução.
Continuação da narrativa. E com as figuras que se acham no firmamento chamadas observação. Novamente, outra palavra escrita com símbolos que não foi possível fazer a tradução. Continuação da narrativa. Ou deuses tutelares. Observação número 18. Registrado no livro Deuses das Imagens, capítulo 2, páginas 31. Continuação da narrativa. Foram, porém, frases semelhantes do Navafim Agriculture, que assustaram os homens da ciência e os levaram a proclamar que se tratava de uma obra apócrifa ou de um conto da carochinha, indigno da atenção de um acadêmico. Ao mesmo tempo, como vimos, católicos romanos e protestantes zelosos fizeram-na em pedaços metaforicamente. Os primeiros, porque ali se descrevia o culto dos demônios, e os últimos, porque o livro era ímpio. Ainda uma vez, todos laboram em erro. Não é um conto de carochinha, e quanto aos piedosos sacerdotes, pode-se mostrar-lhes o mesmo culto em suas escrituras sagradas, por mais que tenha deturpado a tradução. O culto solar e o lunar, assim como também o culto das estrelas e dos elementos, figuram e podem ser vistos na teologia cristã. Os papistas lhe fazem a defesa, e se os protestantes os negam de plano, isto ocorre por sua conta e risco. Podemos citar 2 exemplos. Amiano Marcelino ensina que as antigas adivinhações se realizavam sempre com a ajuda dos espíritos dos elementos, Spiritus Elementorum, e em grego segue aquelas palavras com símbolos. Observação número 19, registrado no mesmo livro, Deuses das Imagens, no volume 1, capítulo 1, página 21. Continuação da narrativa. Mas agora se descobriu que os planetas, os elementos e o zodíaco não somente figuravam em Heliópolis, como as 12 pedras chamadas Mistérios dos Elementos, Elementorum Arcana, senão também no Templo de Salomão, e como assinalado por vários escritores em algumas igrejas italianas e até mesmo no Notre-Dame de Paris, onde ainda podem ser vistos. Nenhum símbolo, sem excetuar o do Sol, foi em suas diversas significações mais complexo que o símbolo lunar. O sexo era naturalmente duplo. Para uns era varão, como por exemplo o rei Soma, indiano, e o Sim caldeu. Para outros povos era feminino, como as formosas deusas Diana Luna e Litia Luciana. Entre os tauros, sacrificavam-se vítimas humanas a Artemis, um dos aspectos da deusa lunar. Os cretenses a chamavam Dictiana, e os medos e os persas a Naitis, como se pode ver de uma inscrição de Kousi. Segue outras palavras com símbolo. Continuação da narrativa. Mas agora nos referimos principalmente à mais casta e pura das deusas virgens, Luna Artemis, a quem Pamphos foi o primeiro a dar o sobrenome de outra palavra com símbolos, e de quem Hipólito
escreveu. Novamente, outras palavras com símbolos. Observação número 20. Registrado no livro Pausanias, capítulo 8, páginas 35 a 38. Continuação da narrativa. Esta Artemis Lóquia, a deusa que presidia à concepção e ao parto, é em suas funções e como tríplice Hécate, a divindade órfica, predecessora do deus dos rabinos e dos cabalistas pré-cristãos e o seu tipo lunar. A deusa, novamente outra palavra com símbolo, era a personificação simbólica dos sucessivos e diferentes aspectos apresentados pela lua em cada uma de suas 3 fases. E esta interpretação já era a dos estoicos. Observação número 21. Registrado por Cornotus no livro De Natura Deorum, capítulo 34 e primeiro capítulo. Continuação da narrativa. Enquanto que os órficos explicavam a Epiteto pelos 3 reinos da natureza sobre os quais ela reinava. Ciumenta, ávida de sangue, vingativa e exigente, Hécate Luna é o digno duplicado do deus ciumento dos profetas judeus. Todo o enigma do culto solar e lunar, tal como é hoje apresentado nas igrejas, gira em torno daquele antigo mistério universal dos fenômenos lunares. As forças correlativas da Rainha da Noite, que estão ainda latentes para a ciência moderna, mas que se acham em plena atividade para o saber dos adeptos orientais, explicam bem as 1001 imagens sob as quais era a lua representada pelos antigos. Mostra isto também quanto estavam os antigos mais profundamente versados nos mistérios selenitas que os nossos astrônomos modernos. Todo o panteão dos deuses e deusas lunares, Neftis ou Nete, Proserpina, Melita, Cibele, Ísis, Astarteia, Vênus e Hecate, de um lado, e Apolo, Dionísio, Adonis, Baco, Osíris, Ates, Tamuz, etc., de outros e outros, todos provam com seus nomes e títulos de filhos e de esposos de suas mães, e sua identidade com a trindade cristã. Em todos os sistemas religiosos, os deuses fundiam em uma só as suas funções de filho, pai e esposo, e as deusas eram identificadas como esposas, mães e irmãs. Os primeiros sintetizavam os atributos humanos no Sol, o dispensador da vida. As últimas fundiam todos os seus títulos na grande síntese conhecida como Maia, Maia, Maria, e etc., nomes genéricos. Maia chegou a significar mãe entre os gregos, por derivação forçada da raiz ma, nutris, e deu o seu nome ao mês de maio, que era consagrado a todas aquelas deusas antes de o ser a Maria. Observação número 22. É ao pagão Plutarco que os católicos romanos devem a ideia de consagrar o mês de maio à Virgem, pois ele mostra que maio é consagrado a Maria, ou Vesta. Registrado em Aulus Gellius sub Maia, personificação de Nossa Mãe Terra,
aquela que nos alimenta. Fim da observação número 22, continuação da narrativa. Sua origem primitiva, no entanto, era Maya Durga, que os orientalistas traduziram por inacessível, que na verdade significa o impossível de alcançar. No sentido de ilusão e não realidade, fonte e causa dos encantamentos, personificação da ilusão. Nos ritos religiosos, a lua servia de um duplo objetivo. Era personificada como uma deusa feminina para fins exotéricos, ou como um deus varão nas alegorias e nos símbolos, e na filosofia esotérica era o nosso satélite considerado como uma potência sem sexo, que devia ser bem estudada pelo temor que inspirava. Para os iniciados ários, caldeus, gregos e romanos, Soma, sim, Artemis, Soteira. O Apolo hermafrodita, que tem a lira por atributo e a Diana de barba, com o arco e a flecha, deuses lunos e especialmente Osíris Lunus e Thoth Lunus. Observação número 23. Thoth Lunus é o Buda Soma da Índia, ou Mercúrio, e a Lua. Continuação da narrativa. Eram potestades ocultas da Lua, mas, varão ou fêmea, Thoth ou Minerva, Soma ou Astoreth, a Lua é o mistério dos mistérios ocultos e mais símbolo do mal que do bem. Suas 7 fases na divisão original esotérica compõem-se de 3 fenômenos astronômicos e 4 fases puramente psíquicas. Nem sempre a Lua foi venerada, como o provam os mistérios, em que a morte do deus lunar, isto é, as 3 fases minguantes de final desaparecimento, era alegorizada pela Lua como símbolo do gênio do mal, que por um instante triunfa sobre o Deus produtor da luz e da vida, o Sol, sendo necessária toda a habilidade e sabedoria dos antigos hierofantes em magia para converter esse triunfo em derrota. No culto mais antigo de todos, os dos hermafroditas da terceira raça de nossa ronda, a lua macho se fez sagrada, quando depois da chamada queda houve a separação dos sexos. Deus Lunus passou então a ser andrógeno, alternadamente macho e fêmea, e acabou sendo invocado nas práticas de feitiçaria como potência dual, pela 4ª raça raiz, a dos Atlantes. Com o advento da 5ª raça raiz, que é a nossa, o culto lunar solar dividiu as nações em 2 campos antagônicos bem definidos e deu causa aos sucessos descritos, évos mais tarde, na epopeia de Mahabharata. A guerra entre os Suryavanshas e os Indovanshas, que os europeus consideraram como fabulosa, mas que é história para os indianos e os ocultistas. O culto dos princípios macho e fêmea teve origem no aspecto dual da Lua e acabou dividindo-se em 2 cultos distintos, o do Sol e o da Lua. Entre as raças semíticas, o Sol foi durante muito tempo feminino e a Lua masculina, sendo esta última noção procedente das tradições atlantes. Chamavam a Lua o Senhor do Sol,
Bel-Shemesh, anteriormente ao culto de Shemesh. A ignorância das razões iniciais de semelhança, distinção e dos princípios ocultos conduziu os povos ao culto antropomórfico dos ídolos. Durante este período, de que não fazem menção os livros mosaicos, ou seja, desde o exílio do Éden até o dilúvio alegórico, os judeus, como os demais semitas, adoraram a Dianisi. Observação número 24, que era Dianesh. Continuação da narrativa. O soberano dos homens, o juiz ou o sol. Muito embora o cânon judaico e o cristianismo houvessem convertido o sol no Senhor Deus e no Jeová da Bíblia, está na mesma Bíblia cheia de alusões indiscretas à divindade andrógina, que outra não era senão Jeová, o sol, e Astoret, a lua, em seu aspecto feminino, e livre inteiramente do elemento metafórico que atualmente lhe emprestam. Deus é um fogo que consome, aparece no fogo e está rodeado pelo fogo. Não foi apenas em suas visões que Ezequiel viu os judeus adorando o sol. Observação número 25. Registrado por Ezequiel no capítulo 8, item 16. Continuação da narrativa. O Baal dos israelitas, o Shemesh dos moabitas e o Moloch dos amonitas era o mesmo Jeová Sol, e é ainda hoje o rei das legiões do céu. O Sol, assim como Astoreth, era a rainha do céu, ou a lua. O Sol de justiça só agora é que passou a ser uma expressão metafórica. As religiões de todas as nações antigas estavam de início baseadas nas manifestações ocultas de uma força ou princípio puramente abstrato, a que hoje se dá o nome de Deus. A própria instituição de tais cultos mostra que seus pormenores e ritos, que os filósofos que estabeleceram semelhantes sistemas de natureza subjetiva e objetiva eram detentores de um profundo saber e conheciam muitos fatos de cunho científico, pois os ritos do culto lunar, à parte do seu estritamente oculto, eram, como acabamos de ver, baseados no conhecimento da fisiologia, ciência para nós inteiramente moderna, da psicologia, das matemáticas sagradas, da geometria e da metrologia, em sua correta aplicação aos símbolos e figuras, que não passam de signos para registrar os fatos naturais e científicos observados. Como dissemos, o magnetismo lunar gera a vida, conserva-a e a destrói. E Soma encarna o tríplice poder da Trimurti, embora tal não seja até agora reconhecido pelos profanos. A alegoria que apresenta Soma, a lua, como produzida pelo Maklaxar do oceano da vida, espaço, pelos deuses em outros Mavantara, isto é, no dia pré-genético de nosso sistema planetário, e o mito em que figuram os rishis ordenhando a Terra, cujo bezerro era Soma, a lua, tem uma profunda significação cosmográfica, pois nem é nossa Terra que é ordenhada, nem é nossa conhecida lua que é o bezerro. Observação número 26. Na alegoria, a Terra busca salvar a vida pela fuga
sendo perseguida por Prituf. Toma a forma de uma vaca e tremula de pavor. Corre para se ocultar nas regiões de Brahma. Não se trata, pois, de nossa terra. Além disso, em todos os Puranas, o bezerro muda de nome. Num deles é Manu Sayambhava, em outro Indra, num terceiro o Pro-Imvat, Himalaia, e era Meru quem ordenhava. Esta é uma alegoria mais profunda do que se poderia supor. Fim da observação número 26. Continuação da narrativa. Se os nossos homens de ciência soubessem acerca dos méritos da natureza tanto quanto sabiam os antigos ários, certamente que jamais lhe passaria pela imaginação que a lua foi projetada da terra. Mais uma vez, repetimos que para compreender a linguagem simbólica dos antigos, cumpre ter presentes e levar em conta as mais antigas permutações da teogonia. O filho que se converte em seu próprio pai e a mãe que é gerada pelo filho. De outro modo, a mitologia aparecerá sempre aos orientalistas simples como uma enfermidade que surge em certo estado peculiar da cultura humana, segundo a grave advertência de Renolf. Os antigos ensinavam, digamos assim, a autogeração dos deuses, a essência divina una, não manifestada, gerando perpetuamente um segundo eu manifestado, segundo eu, que andrógeno por natureza, dá nascimento de maneira imaculada a todas as coisas macrocósmicas e microcósmicas deste universo. Foi o que explanamos algumas páginas atrás a propósito do círculo e do diâmetro, ou do 10 sagrado. Mas os nossos orientalistas, em que pese ao seu grande desejo de descobrir o elemento homogêneo da natureza, não o verão. Limitados em sua investigação por tal ignorância, os arianistas e os egiptólogos se extraviam constantemente em suas especulações. Por exemplo, de Rouget não se pode compreender no texto que traduz o significado do que Amon-Ra diz ao rei Amenófis, que se supõe ser Menon. Tu és meu filho, e eu te gerei. E encontrando a mesma coisa em muitos textos e sob formas diferentes, esse mesmo orientalista cristão se vê finalmente obrigado a dizer: segue o trecho. Para que essa ideia pudesse ter passado pela mente de um hierógrafo, era preciso que houvesse em sua religião uma doutrina mais ou menos definida, indicando como fato possível uma encarnação divina e imaculada sob uma forma humana. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Exatamente. Mas por que buscar a explicação em uma profecia impossível, quando o segredo se esclarece pela religião mais recente que copia a antiga? Semelhante doutrina era universal, e não foi na mente de nenhum hierógrafo que ela se desenvolveu, pois os avatares indianos são a prova do contrário. De Rouget, depois de compreender mais claramente, observação número 27, sua clara compreensão é que os egípcios profetizaram Jeová, e seu Redentor encarnado, a boa serpente, etc., etc. E vai ao ponto de identificar Tifon com o dragão perverso do Éden.
e isso passa como ciência séria e sensata. Fim da observação número 27. Continuação da narrativa. De Rouget, depois de compreender mais claramente o que significavam o Pai Divino e o Filho entre os egípcios, não pôde, entretanto, explicar e perceber quais eram as funções atribuídas ao princípio feminino naquela geração primordial. Não o vê na deusa Nef de Sais. Cita, porém, as palavras do chefe e Cambises ao dar entrada a este rei no templo Saita. Faço conhecer à Virgem Maria a dignidade de Sais, que é a morada de Neif, a grande produtora feminina, a mãe do sol, que é o primogênito e que não foi engendrado, mas somente dado à luz, e, portanto, fruto de Mãe Imaculada. Como é mais grandioso, filosófico e poético para aquele que é capaz de compreender e julgar o verdadeiro conceito dos antigos pagãos sobre a Virgem Imaculada, quando se compara com o conceito papal de hoje. No primeiro, a Mãe Natureza, sempre jovem, o antítipo de seus protótipos, o Sol e a Lua, gera e dá à luz ao seu filho nascido da mente, o Universo. O Sol e a Lua, como divindades masculino-femininas, frutificam a terra microcósmica, e esta última concebe e dá à luz por sua vez. Para os cristãos, no entanto, o primeiro nascido primogênitus é gerado de verdade, isto é, engendrado, genitus non factus, e positivamente concebido e dado à luz, virgo pariet, explica a Igreja Latina. Deste modo, a Igreja rebaixa ao nível terreno o ideal nobre e espiritual da Virgem Maria e a faz descer à categoria inferior das deusas antropomórficas das multidões. Certamente que Neith, Isis, Diana, etc., seja qual for o nome que se dê, era uma deusa demiúrgica, a um tempo visível e invisível, que tinha o seu lugar no céu e que assistia à geração das espécies. Numa palavra, a Lua. Seus aspectos e poderes ocultos são inumeráveis, e sob um desses aspectos, a Lua era para os egípcios Hathor, outra forma de Ísis. Observação número 28. Hathor é a Ísis infernal, a deusa por excelência do Ocidente ou do mundo inferior. Continuação da narrativa. E ambas as deusas são representadas amamentando Horus. Ver-se-á no Salão Egípcio do Museu Britânico Hathor, adorada pelo faraó Tutmés, que está de pé entre ela e o Senhor do Céu. Trata-se de um monólito que foi trazido de Karnak. Há a seguinte legenda inscrita sobre o trono da deusa: a Divina Mãe e Senhora ou Rainha do Céu, e mais estas outras inscrições: Estrela da Manhã e Luz do Mar, Estela Matutina e Lux Maris. Todas as deusas lunares tinham um aspecto dual, divino e infernal. Todas eram as virgens mães de um filho nascido de modo imaculado, o Sol. Raoul Rouquet mostra que a deusa lunar das atunienses, Palas ou Cibele, Minerva ou também Diana, invocada em suas festas como, segue uma palavra com símbolos, a Mãe Única de Deus,
Aparecia sentada sobre um leão e rodeada por 12 personagens, tendo ao colo o seu pequenino filho. Nesses 12, os ocultistas reconhecem os 12 grandes deuses, e o piedoso orientalista cristão os apóstolos, ou melhor, a profecia pagã dos gregos sobre os apóstolos. Estão uns e outro com a razão, pois a deusa imaculada da Igreja Latina é uma cópia fiel da deusa pagã mais antiga. O número dos apóstolos é o das 12 tribos, e estas personificam os 12 grandes deuses e os 12 signos do zodíaco. Quase todas as minúcias do dogma cristão foram temadas dos pagãos. Semele, esposa de Júpiter e mãe de Baco, o Sol, é também, segundo Nonus, conduzida ao céu depois de sua morte, ascensão, e ali se acha presidindo entre Marte e Vênus sob o nome de Rainha do Mundo ou do Universo. E, ao seu nome, assim como os de Hathor, Hécate e outras deusas infernais, todos os demônios tremem. Observação número 29. É de Merville quem o refere, confessando com orgulho a semelhança que ele devia conhecer. Veja-se em Arqueologia da Virgem Maria. E também no outro livro, Os Espíritos, nas páginas 111 a 113. Continuação da narrativa. Outra observação. Agora, a autora apresenta uma inscrição em grego que não foi possível fazer a tradução, mas segue em seguida a explicação. Esta inscrição em grego de um pequeno templo, reproduzida sobre uma pedra de Berger, encontrou e copiada por Montfaucon, nos revela, segundo conta de Merville, o surpreendente fato de que a Magna Mater do mundo antigo foi um impudente plágio da Imaculada Virgem Maria da Igreja Católica perpetrado pelo demônio. Que seja assim ou vice-versa, não tem a menor importância. O que interessa observar é a perfeita identidade entre a cópia arcaica e o original moderno. Se nos permitisse o espaço de que dispomos, poderíamos mostrar a inconcebível frieza e indiferença com que se comportam alguns partidários da Igreja Católica Romana quando postos frente a frente com as revelações do passado. Ante a observação de Maury de que a Virgem se apoderou de todos os santuários de Ceres e de Vênus, e de que os ritos pagãos proclamados e celebrados em honra daquelas deusas foram em grande parte transferidos para a Mãe de Cristo. Observação número 30. Registrado por Maggie nas páginas 153. Continuação da narrativa. O advogado de Roma responde que foi assim mesmo e que tudo isso é justo e perfeitamente natural. Segue um trecho agora em destaque. Como o dogma, a liturgia e os ritos professados pela Igreja Apostólica Romana em 1862 se encontram gravados em monumentos, papiros e rolos que datam de épocas não muito posteriores ao dilúvio, impossível é negar a existência de um primeiro e pré-histórico catolicismo romano, do qual o nosso é uma continuação fiel. Mas, enquanto o primeiro era o cúmulo, o summum da imprudência dos demônios e da necromancia goética, o segundo é divino. Se em nossa revelação cristã o Apocalipse
Maria, revestida como o sol, e tendo a lua sob os pés, já não possui nada de comum com a humilde servidora de Nazareno. É porque se tornou agora no maior dos poderes teológicos e cosmológicos de nosso universo. Fim do trecho. Observação número 31. Registrado por De Marvell no IBD, páginas 116 e 119. Continuação da narrativa. É claro, uma vez que Píndaro assim canta a Assunção. Ela está sentada à direita de seu pai, Júpiter, e é mais poderosa que todos os demais anjos ou deuses. Fim do trecho. Observação número 32. Registrado em Hinos a Minerva, páginas 19. Continuação da narrativa. Hino que é igualmente aplicável à Virgem. Também São Bernardo, citado por Cornélio, a lápide, se dirige à Virgem Maria nestes termos: O Cristo Sol vive em ti, e tu vives nele. Observação número 33. Registrado no Sermão sobre a Santa Virgem de Píndaro. Continuação da narrativa. O mesmo santo homem, que nada tem de sofista, admite ainda que a Virgem é a Lua, sendo ela a Luciana da Igreja. Aplicam-lhe o parto este verso de Virgílio: Casta feivi Luciana, tus Jan regnata Apollo. Sê graciosa, ó casta Luciana, o teu querido Apolo agora é o rei. Observação número 34. Registrado em Virgem Est, capítulo 4, item número 10. Continuação da narrativa. E acrescenta aquele inocente santo, como a lua, a Virgem e a Rainha do Céu. Observação número 35. Registrado em Apocalipse, capítulo 12. Continuação da narrativa. Isso decide a questão, segundo os escritores do gênero de Marvell. Quanto mais semelhança há entre as concepções pagãs e os dogmas cristãos, mais a religião de Cristo se afirma como divina, e mais se comprova que é a única verdadeiramente inspirada, sobretudo em sua forma católica romana. Os incrédulos, homens de ciência e acadêmicos, que julgam ver na Igreja Latina precisamente o contrário de uma inspiração divina, e que se obstinaram em não aceitar os maliciosos plágios antecipados de Satanás, são severamente chamados a capítulo. Mas, então, eles não creem em nada e até rechaçam o Nabatchan Agricultor como uma novela e uma coleção de absurdos e superstições. Queixa-se o memorialista. Em sua pervertida opinião, o ídolo da lua de Ketami é a estátua da Madonna. São uma e a mesma coisa. Faz 25 anos que um nobre marquês escreveu 6 grandes volumes, ou como ele os chama, Memórias à Academia Francesa, com o único objetivo de provar que o catolicismo romano é uma crença inspirada e revelada. À guisa de documentação, apresenta inúmeros fatos tendentes a mostrar que todo o mundo antigo, acolitado pelo demônio desde o dilúvio, esteve plagiando sistematicamente os ritos cerimoniais e dogmas da futura Santa Igreja, que só iria surgir muitos séculos depois.
Que teria dito esse fiel discípulo de Roma se chegasse a ouvir o seu correligionário Ranulf, o eminente egiptólogo do Museu Britânico, declarar em uma de suas eruditas conferências que nem os hebreus nem os gregos haviam importado do Egito uma só de suas ideias. Observação número 36. Citado numa conferência de Massey. Continuação da narrativa. Mas talvez Ranulf quisesse dizer que foram os egípcios, os gregos e os arianos que tomaram suas ideias da Igreja Latina? Se assim é, por que, em nome da lógica, rejeitam os papistas os novos elementos que os ocultistas podem proporcionar-lhes sobre o culto da lua, elementos que tendem todos a provar que o culto da Igreja Católica Romana é tão antigo quanto o mundo, no que se refere ao sabeísmo e à astrolatria. A razão da astrolatria dos primitivos cristãos e dos católicos romanos que lhes sucederam, ou do culto simbólico do sol e da lua, culto idêntico ao dos gnósticos, ainda que menos filosófico e puro que o culto do sol, dos madeístas, é a consequência natural do nascimento e origem do cristianismo. A adoção pela Igreja Latina de símbolos como a água, o fogo, o sol, a lua e as estrelas, e muitos outros, é simplesmente a continuação do antigo culto das nações pelos primeiros cristãos. Por exemplo, Odin obteve sua sabedoria, poder e conhecimentos sentando-se aos pés de Mimir, o Jotun, 3 vezes sábio, que passou a vida junto à fonte da sabedoria primordial, cujas águas cristalinas lhes aumentavam o saber diariamente. Mimir abeberou-se na fonte do conhecimento superior, porque o mundo havia nascido da água, sendo esta a razão porque a sabedoria primordial se encontrava naquele misterioso elemento. O olho de Odin tinha de sacrificar para adquirir esse conhecimento. Pode ser o sol que ilumina e penetra todas as coisas, sendo o outro olho a lua, cujo reflexo olha do fundo das águas e finalmente se some no oceano quando ela desaparece. Observação número 37. Registrado por Wagner e Michael Downell em Asgard and Gods, página 86. Continuação da narrativa. Mas é algo mais que isto. Loki, o deus do fogo, contam que se ocultou nas águas e também na lua, a distribuidora de luz, cuja imagem ele viu ali. Esta crença de que o fogo se encontra refúgio na água não se limitava aos antigos escandinavos. Era partilhada por todos os povos e foi, por último, adotada pelos primeiros cristãos, que simbolizaram o Espírito Santo sob a forma do fogo. Línguas fendidas semelhantes ao fogo, o sopro do Sol Pai. Este fogo desce também na água ou no mar. Mare Maria. A pomba era, em algumas nações, o símbolo da alma. Estava consagrada a Vênus, a deusa nascida da espuma do mar, e tornou-se, mais tarde, o símbolo da anima mundi cristã, o Espírito Santo. Um dos capítulos de mais caráter oculto no Livro dos Mortos é o intitulado
a transformação no Deus que dá a luz na senda das trevas, onde a mulher luz da sombra serve a Thoth no retiro da lua. Thoth, Hermes, ali se esconde, porque é o representante da sabedoria secreta. Ele é o Logos manifestado na face luminosa da lua, e a divindade oculta ou sabedoria obscura quando se retira para o hemisfério oposto. A lua, como alusão ao seu poder, dá-se frequentemente o nome de a luz que brilha nas trevas, ou a mulher-luz. Tornou-se, por isso, o símbolo aceito de todas as deusas virgens mães. Do mesmo modo que os espíritos do mal lutaram contra a lua nos tempos antigos, supõe-se que ainda o façam hoje, sem conseguirem, no entanto, levar vantagem sobre a atual rainha do céu, Maria, a lua. Eis aí porque a lua era tão intimamente associada em todas as teogonias pagãs ao dragão, seu eterno inimigo. A Virgem, ou a Madonna, aparece sobre o Satã mítico, assim representado, que jaz vencido e impotente aos seus pés. E assim porque a cabeça e a cauda do dragão, que na astronomia oriental simbolizam ainda hoje os nodos ascendentes e descendentes da lua, tinham por símbolos duas serpentes na Grécia Antiga. No dia do seu nascimento, Hermes as extermina e ao mesmo faz o menino nos braços da sua Virgem Mãe. Como judiciosamente observa o Sr. Geraldo Massey. Trecho em destaque no livro. Todos estes símbolos representavam, desde o princípio, seus próprios fatos, e não outros que significassem coisas inteiramente diversas. A iconografia e os dogmas também. Havia sobrevivido em Roma desde a época muito anterior ao cristianismo. Não houve nem falsificação, nem interpolação dos tipos. Nada que não fosse uma continuidade de imagens com a significação deturpada. Fim da 9ª sessão.